E eu vou gravar uma tela separada da tela de vocês, tá? E nesse livro, o Jung, ele traça um passo a passo mais claro, né? Porque quando ele passa para esse aqui, ó, que é o Terapia do Esquema, ele tem um ganho de conteúdo muito grande. Ele sai aqui, eu tenho acho que tem umas 50 páginas de teoria. E, de repente, eu vou para um livro de 340 páginas. Então, esse primeiro livro dele é mais objetivo, assim, você tem uma esquemática mais clara de quais são os passos, depois ele repete, só que ele repete agregando outras coisas, né? Eu trouxe para vocês um caso pequeno aqui, para a gente ler, e é esse aqui da esquerda, para a gente ler e começar a pensar um pouquinho do que são esses esquemas e ver se faz sentido aqui. Pensar, pensar olhando para algumas outras questões que não estão na superfície, né? Tão situacionais. Alguém consegue ler para mim esse caso? Tem disponibilidade de ler? Quem que se oferece aí? Me ajuda aí. Esse que começa ali, o meu marido Meu não marido. consegue. Isso. Posso ler? Eu posso ler. Por favor. O meu marido não consegue entender. Ele acha que está tudo na minha cabeça. Ele fica zangado comigo por não conseguir dar conta. Diz que eu sou fraca e irresponsável. Fica chateado de ter de me levar de carro para lá e para cá e fazer coisas pelas crianças que eu costumava fazer. Nós discutimos muito, porque ele chega em casa cansado e frustrado do trabalho para se frustrar ainda mais com os problemas que eu estou tendo. Mas não consigo fazer nada sem ele. Tenho muito medo de desabar sem ele, ficar destruída ou ficar sozinha para o resto da vida. Por mais que ele possa parecer cruel, me sinto segura perto dele, porque ele sempre tem tudo sob controle. Ele sempre sabe o que fazer. Esse é um caso que ilustra um ataque de pânico, um transtorno de pânico. E aí eu achei ele bem interessante porque a gente consegue ver algumas sinalizações aqui do que seriam esquemas, né? Esquema vai a gente vai traçar de forma mais clara, mas assim, é a forma com que o paciente enxerga o mundo, mas é um enxergar mais duradouro, que vem de uma fase, né, mais remota. Então, aqui a gente está falando de um problema conjugal com o marido, a gente está falando da falta de apoio dele com relação da paciência dele, da compreensão com relação ao ataque de pânico, mas aí depois ela vem e fala assim, ó, tenho muito medo de desabar sem ele, ficar destruída ou ficar sozinha para o resto da vida. Que já sinaliza o quê? Uma privação emocional, que é um esquema, né? E aí o que que a gente veria num relato como esse? Esse aqui é um relato que sinaliza um esquema de privação emocional, que essa paciente está apenas repetindo ele nessa relação. Há um esquema de abandono e de abandono e instabilidade. Por exemplo, as pessoas podem me abandonar, podem falecer, e eu não consigo ter uma conexão segura com essas pessoas. Essa percepção de instabilidade e de que eu posso ser abandonada a qualquer momento pode estar na causa da preocupação que irrompe naquela ansiedade extrema que irrompe em sintomas de ansiedade e acaba se transformando num ataque de pânico? Vocês percebem essa conexão? Sim. Faz sentido a gente olhar aqui, né? E aí, quando eu estou olhando aqui para o ataque de pânico, o transtorno de pânico nada mais é do que a preocupação com o ataque, né?
Então, quando eu vou olhar o transtorno de pânico, o que eu estou olhando é o quê? O paciente, ele se preocupa constantemente de vir a ter um ataque de pânico. E esse ataque de pânico está ligado ao quê? Ansiedade, sintomas, né, autonômicos. E aqui o que, que a gente tem lá na base? A gente tem um relato de um quadro de instabilidade, de um quadro de privação emocional. E aí aqui é uma pista muito significativa do que é um esquema. É uma leitura que a pessoa faz do mundo. Aí, nesse caso, numa terapia do esquema, eu vou tratar, obviamente, que eu vou auxiliar o meu cliente aqui a lidar com a sintomatologia do pânico, né? Para trazer ali uma qualidade de vida de forma mais imediata. Mas qual que é o foco que estaria do meu tratamento? Estaria lá nesse esquema de abandono e instabilidade, privação emocional. Porque se eu curar esse esquema, esse medo de ser abandonado, esse medo de não ter ajuda, esse medo de não dar conta de si, ela vai conseguir lidar melhor e aí isso vai contribuir para que ela lide melhor, inclusive, com o ataque de pânico, que é uma situação em que ela se vê sem controle, né? Uma das grandes preocupações é a perca de controle. Faz sentido? Sim, Para mim Márcio. faz total. Uhum. Para mim também. Ótimo. Bom, então, vamos lá. Deixa eu ver como que eu passo isso aqui. Tá. Vamos conversando, vocês vão interagindo aí conforme a disponibilidade de vocês. Pode perguntar à vontade. Eu vou fazer um apanhado histórico e a gente vai caminhando, tá? Para vocês entenderem aonde que nós estamos. Acho que é muito importante, até para a gente compreender se vale a pena estudar a terapia do esquema, e entender qual que é a proposta dela, né? O Jung, ele começa a trabalhar em 1990, assim. Obviamente que havia algumas questões já mais remotas, assim, mas chegar a falar de esquemas e publicar em 1990. E ele traz, é uma pessoa extremamente erudita, né, na psicologia, e ele traz o quê? Ele trabalhava com TCC. Aí ele traz a TCC. Teoria do apego, alguém conhece aqui? Do Bowlby? As relações de apego. Eu conheço, mas não aprofundada. Uhum. Uhum. Teoria do apego, ela atribui uma importância muito significativa a esses vínculos de apego. Isso para a saúde emocional futura, né? Então, esse reconhecimento de que o vínculo de apego é extremamente importante, ele vai lá na teoria do apego e busca. Teoria do apego, a base dela é psicanálise, né? Então, ele vai lá na TCC, teoria do apego, Gestalt terapia. Quando a gente vai para a parte vivencial das intervenções, vocês vão ver que há 4 eixos de intervenção, sempre. Estou aqui com o meu cliente na minha frente. Eu sempre vou pensar em 4 eixos. Eu vou fazer intervenção cognitiva. Se eu percebo que há crenças de alguma forma que estão interferindo na visão dele do mundo, eu vou fazer uma intervenção cognitiva, ali uma reestruturação cognitiva, tudo aquilo que a TCC traz. Se eu percebo que há um conteúdo emocional represado, eu vou trazer técnicas mais vivenciais. Aí aqui uma das principais é a técnica da cadeira vazia da Gestalt. Alguém conhece? Eu conheço. Uhum. É que você uma técnica de dramatização, né? Que você coloca lá o cliente para falar com aquela dor dele, seja com um abusador, seja com uma figura parental, aonde há uma emoção represada, aquilo ali é trabalhada nessa técnica da cadeira. Então, essa parte vivencial desses exercícios da Gestalt, que são muito poderosos, é reconhecido.
E não há problema em ir lá na Gestalt e trazer o que vai contribuir para o meu tratamento. Relações objetais, que é lá da Melanie Klein, eu conheço muito pouco. Construtivismo é um desmembramento aí da TCC, eu conheço muito pouco também. E a psicanálise. Psicanálise aqui, na faculdade, não sei se alguém que está na graduação ainda, faculdade a gente tem muito, dependendo da faculdade também, a gente às vezes tem alguns preconceitos com relação à psicanálise, e algumas faculdades são muito orientadas em linhas comportamentais, tá? Ou o clínico que vai para uma linha muito comportamental cognitiva, ele às vezes ele fica com algum receio da psicanálise. E aqui o Jung ele vem quebrar isso. Ele pega esses conceitos da psicanálise, só que ele faz uma releitura. Ele traz para essa linguagem da TCC e eu diria ainda que para uma linguagem da psicologia baseada em evidências. Ele consegue fazer a tradução de alguns conceitos da psicanálise que eram mais subjetivos para conceitos que são mais passíveis de encontrar evidências para ele. Então, sempre a gente vai ver, poxa, isso aqui é psicanálise. Isso aqui que ele está falando aqui quando ele fala aqui de evitação, de hipercompensação, isso aqui parece muito um mecanismo de defesa. E é um mecanismo de defesa. O que ele está fazendo é traduzindo os mecanismos de defesa. Aí, obviamente, que ele não traduz todos, ele traduz alguns, né, que faz mais sentido para o ponto que quer ser abordado. A parte da psicanálise que lida com as fases de desenvolvimento, né, o desenvolvimento psicossexual, ele valida, só que de uma forma diferente. Essas fases de desenvolvimento aqui, nós vamos ver que elas estão mais ligadas, aí a gente vai lá no Bowlby, a tarefas desenvolvimentais que a criança tem que cumprir, e muito ligada às figuras parentais, que são as figuras que validam a criança. Então, muito desses esquemas, um esquema desse que nós vimos aí nesse caso, né, de abandono e instabilidade. Nesse ciclo desenvolvimental, eu posso ter tido uma criança com experiências com relação aos cuidadores dela, que eram cuidadores instáveis, ou que, de alguma forma, por exemplo, ameaçavam a criança. Se você não fizer a tarefa de casa, a mamãe não te ama mais, ou o papai não vai mais te dar atenção, ou simplesmente também aquele ambiente familiar que deixava a criança numa cuidadora e simplesmente deixava, né? E até quando estava com a criança, o investimento afetivo era muito baixo. Então, aqui a gente está validando tudo aquilo que a psicanálise valida, né? E aí fazendo uma releitura, não é psicanálise, é uma releitura, mesclando com tudo isso. Essa visão que nós temos de TCC, teoria do apego, a gente vai compreendendo e, de certa forma, eu já peguei aqui o meu caso aqui do ataque de pânico. Vocês estão vendo que é fácil ligar ele com alguma experiência da infância? Está fazendo sentido? O que vocês acham? Com certeza. Todo sentido. Pode ser que, que não haja essa dificuldade no desenvolvimento lá com uma figura parental. E pode ser que esse adulto ele tenha esbarrado em alguma tarefa que ele deveria ter cumprido, e aqui o deveria no sentido social, que nós temos essa cobrança, que ele deveria ter cumprido na adolescência dele, e ele não conseguiu se adaptar muito bem. Como, por exemplo, a transição das fases da infância para a adolescência, ou a iniciação sexual, a aceitação do grupo, né? Então, aqui nós temos tarefas. A iniciação sexual é uma tarefa que ela ocorre nesse período. A aceitação pelo grupo social é uma tarefa que ocorre quando a criança sai do ninho. Então, quando ela sai desse ambiente seguro do lar e ela entra em contato lá, geralmente com a escola, ela passa por essa tarefa que é formar novos vínculos.
E nem sempre esses novos vínculos, a gente sabe que nem sempre é muito tranquilo e muito saudável, né? Porque a gente sabe o quanto conturbado que é esse período da adolescência, essa relação com a escola, com o bullying, tudo isso que a gente sabe. Então, são tarefas que eu posso ter algum esquema que talvez as figuras parentais tenham cumprido seu papel, mas essa tarefa está mais ligada à adolescência e ele ali, ele não conseguiu desenvolver, e o esquema ele vai vir como uma leitura. Lá na infância, aquela criancinha que viu a mãe abandonando ela constantemente com cuidadores, quando estava com ela, dava pouca atenção, ela fez uma leitura errada de que as pessoas importantes poderiam abandonar ela? O que vocês acham? Eu acredito que foi a forma como ela interpretou mesmo o mundo interno dela ali, né? Não necessariamente era um abandono de, né, uma negligência, Uhum. mas a interpretação foi, né? Daí todas as emoções que foram desencadeadas a partir dessas experiências, pode vir aí um pânico mesmo depois, né? Muito bom, Ana. E o Yang, um pouquinho mais à frente, ele vai falar justamente isso que você trouxe. Pode ser que os pais não tenham sido negligentes da forma com que a criança atribuiu a causa. A minha mãe não me dava atenção porque ela se dedicava muito ao trabalho. Essa causa pode ser que não seja correta, mas aí ele vem trazer assim que a sensação de abandono, essa sim geralmente é validada. Essa sensação que a criança tinha de não ser amada, né? A privação emocional. A privação emocional é o quê? E o meu ambiente não me fornece amor. Então, o que que eu faço? Eu me fecho. Eu me torno uma pessoa privada emocionalmente. E aqui a gente começa a perceber o quê? Isso aqui é uma defesa. Se o meu ambiente não me dá amor, para que eu sobreviva nesse ambiente, o que eu tenho que fazer? Me fechar e precisar menos de amor. Se o meu ambiente é instável e eu percebo os meus cuidadores como podendo a qualquer momento eh, se ausentarem ou me abandonarem, a minha leitura de que o mundo é um local instável e de que eu possa ser abandonado, abandonada, é uma leitura adaptativa, porque naquele momento ela me previne, né, dessas situações. Só que aqui a gente começa a ver a formação dos esquemas. Só que essa leitura que eu fiz ali naquele momento, eu começo a replicar, vou replicando. E aí aqui a gente começa a falar de um esquema que surgiu lá na infância e ele chega à fase adulta. Aqui na fase adulta eu ainda continuo com aquele esquema de abandono e instabilidade, quando eu olho para o meu marido, porque ele pode me abandonar. Aquela leitura defensiva que eu fiz lá na infância, eu continuo fazendo aqui. Isso aqui é o que ele chama de um esquema desadaptativo, porque ele pode até ter sido útil lá, mas ele não é mais útil aqui na vida adulta. Ele é desadaptativo e ele é remoto. Por que que ele é remoto? Porque ele não surgiu aqui na vida adulta. Ele tem uma conexão remota com o fato lá da infância e da adolescência. Ficou claro? Sim. Bem claro. Tá vendo tanto que parece psicanálise? Muito. Só que aí eu vou validando. A hora que eu perceber assim, poxa, aqui eu preciso. Eu até havia começado e não terminei. Eu vou trabalhar com o meu cliente as cognições, eu aceito isso, eu não tenho problema nenhum em lidar com cognições. Eu vou trabalhar a parte emocional, e eu não tenho problema nenhum com trabalhar emoções aqui. Dependendo do paciente, o meu enfoque pode ser que não seja cognitivo, o enfoque seja na base emocional. Eu vou trabalhar a parte comportamental.
Criar novos repertórios de comportamento, eu posso entender que para aquela relação terapêutica, auxiliar o meu cliente a criar novos repertórios, seja interessante naquele momento do tratamento. Então, aqui eu vou ter um enfoque comportamental, sem nenhuma contradição teórica. Ou, e aí geralmente é trabalhado em conjunto também, a parte intersubjetiva, que é a relação terapêutica. Se isso aqui é um esquema que a minha paciente usa para ler o mundo, ela vai usar esse esquema onde? Na clínica. Ela vai repetir o esquema dela. A dependência dela com relação ao terapeuta provavelmente vai ser a mesma dependência que ela tem com relação ao marido dela. Isso aqui na psicanálise a gente chama de quê? Transferência. Né? E aí na psicanálise a gente fala da transferência e aí a gente tem da parte do terapeuta a contra-transferência. Não é assim? Aqui a gente tem a reparação parental limitada. Estou antecipando aqui e a gente vai caminhando, tá? Então, essa reparação parental limitada é essa contrapartida que o terapeuta traz para o setting para, a nível emocional, sinalizar para ela que ela está segura, que aquele ambiente é seguro, que ela não vai ser abandonada. Então, ele vai promover uma reparação de um esquema que surgiu lá na infância, que eu estou trabalhando em relação terapêutica. E essa relação aqui, ó, é uma reparação limitada por quê? Porque eu não sou a figura parental, então eu não vou conseguir fazer uma reparação completa, né? E eu não vou conseguir fazer essa reparação completa e há alguns limites da relação terapêutica. Então, pode ser que algumas situações elas excedam aquele limite e aí eu não consiga seguir com a reparação. Mas eu estou trabalhando em 4 eixos sem nenhum incômodo teórico. Eu estou trabalhando com um eixo aqui que ele valida os conteúdos da psicanálise. Eu trabalho com um eixo que está ligado a comportamental. Eu trabalho com a TCC. Trabalho com Gestalt. Eu estou sendo eclético? O que vocês acham? Eu acho, Márcio, o seguinte, que ele pegou o que tinha de positivo em cada uma dessas teorias e criou a teoria de esquema. Excelente. Eu não estou sendo eclético. E é isso mesmo. Por que eu não estou sendo eclético? Porque quando eu vou lá na Gestalt trazer a técnica da cadeira, eu não estou indo lá na Gestalt fazer uma leitura gestaltista. Eu estou continuando com a minha leitura de esquemas e aqui eu percebo que a Rosana contribuiu. Aqui eu percebo que aqui essa inserção ela é interessante para o meu paciente. Por quê? Por causa da minha leitura que eu estou fazendo. Então, eu mantenho a minha coerência teórica, só que a minha coerência teórica dialoga muito bem com as outras abordagens. E aí, o que vocês acham? Vale a pena a gente continuar? Sim. Com certeza, Márcio. Com Para mim certeza. também vale. Eu acho muito Show de interessante. bola. Acho muito interessante, porque eu tinha essa inquietação, poxa, mas se eu ler Gestalt, eu vou ter muitas coisas ali que são ricas. Aí eu vou lá na psicanálise, embora eu não entenda muito, mas tem muita coisa que poxa, isso aqui eu deveria usar um pouquinho mais disso aqui. E aí a gente fica perdido por causa de uma abordagem que às vezes faz restringir a gente fica perdido e o nosso paciente, que é quem precisa da nossa ajuda, muitas vezes não tem, né? Foco nos transtornos do eixo 2 e pacientes com problemas caracterológicos com quadros graves
do eixo 1. Essa parte aqui, só para fazer uma sinalização, essa parte, quando a gente fala de eixo 2, eixo 1, é uma leitura que estava lá na quarta edição do DSM. O DSM tinha uma leitura que era multiaxial. Aí eu categorizava um transtorno se ele era do eixo 1, ou eixo 2, eixo 3. E hoje, no DSM-5, a gente não tem mais essa leitura, né? Mas eu mantive aqui para a gente manter essa coerência que está lá no livro. Eixo 2 é o quê? Transtorno de personalidade. Ela é uma terapia focada e que nasceu para lidar com transtorno de personalidade e casos crônicos. Aqui é assim, ó. Eu vou sempre usar terapia do esquema? Não, não necessariamente. Mas, quando o básico, sabe lá a sua TCC básica? Sabe lá a sua Gestalt básica? Aquela relação centrada na pessoa básica. Quando o básico não funciona, e você percebe que aquele paciente ele tem um quadro crônico, ou que ele tem um quadro de transtorno de personalidade, aqui está o campo para trabalho com a terapia do esquema. Então, o objetivo central dela é nos auxiliar com esses quadros graves. Vai ter paciente que pode ser que da leitura que eu faço, aquele primeiro inventário que nós tivemos contato lá, pode ser que eu não perceba nenhum esquema. Né? A gente tem os esquemas, a gente vai lendo, a gente... Né? Privação emocional, que é fácil de perceber. Não, ele não tem privação emocional, não sinaliza abandono, defeito, né? Defectividade, não consegui enxergar nada disso. Pode ser que não seja um caso para trabalhar esquema. E aí é que a terapia do esquema, ela humildemente se retira de cena, sem problema, né? Agora, a conexão que ele faz é com a TCC. Ele trabalha a TCC, e aí, no caso extremo, ele já passa para a terapia do esquema. Quem trabalha outras abordagens, eu não sei como que isso ficaria, né? Pessoal, a nossa reunião aqui está finalizando, só que eu acho que dá para a gente continuar um pouquinho mais. O que vocês acham? A reunião que eu falo assim, a reunião do Meet, sabe? Está querendo encerrar já. Vocês querem continuar um pouquinho mais, uns 10 minutinhos? Ou vocês querem encerrar já? O que o grupo fala? Olha, por mim, 10 minutinhos ainda dá. Agora tem que ver o restante, né, do pessoal. Ou se vocês Por mim, quiserem... tá tranquilo.